Olá a todos. Hoje a gente retoma um pouquinho a nossa conversa sobre um dos textos do caderno Trilhas de Aprendizagem, que é o texto O que eu ganho ao escolher a alimentação saudável. Na semana passada, a gente conversou um pouquinho sobre o direito básico do ser humano a uma alimentação adequada e de qualidade. Na nossa conversa, a gente pôde questionar esse direito e, a partir daí, entender que esse direito vem sendo negligenciado de alguma forma. A gente apontou os dados da FAO que 820 milhões de pessoas não tiveram alimentação adequada em 2018. E daí para frente, esses anos, 2019, 2020, houve um aumento, então, dessas pessoas que não têm o acesso a esse direito básico, ou seja, pessoas passam fome no planeta, mesmo nós tendo hoje a capacidade de produzir alimentos para 10 bilhões de pessoas. E hoje nós estamos com 7,7 bilhões de habitantes no planeta, né? A gente conversou um pouquinho e para que a gente entenda que uma das questões que fazem com que a fome não seja superada no planeta é o olhar sobre a comida. Então, pensamos que é necessário uma retomada da alimentação como comida, não apenas como uma mercadoria. A gente falou um pouquinho, né, como que a indústria de alimento pensa a comida e como que o modelo de produção intensiva no campo também trata essa questão, né? E a partir daí a gente tem uma insegurança alimentar muito grande no planeta. Então, no momento que as pessoas passam fome, crianças morrem de fome em todo o planeta, e que nós não temos uma alimentação que podemos dizer que é uma alimentação saudável, né? Então, a cada vez mais temos alimentos bem pouco nutritivos, né? E também alimentos com veneno, que é o tema da nossa conversa de hoje. Então, é importante entender que o agrotóxico no Brasil é cada vez mais comercializado e que isso tem um motivo, né? É preciso, então, a gente falar um pouquinho desses fatores que ampliam a produção de agrotóxicos e o consumo de agrotóxicos nos nossos alimentos dia a dia. Então, acho que uma das questões básicas é que a fiscalização e a liberação de alimentos, ela é pouco controlada, no sentido que, se um alimento for liberado, você não tem uma revisão como acontece nos países da Europa e Estados Unidos, né? A empresa que produz agrotóxico, ela é isenta de alguns impostos, né? 60% de ICMS e total de PIS e COFINS, né? E isso traz sim uma ampliação da produção desse produto, né? Em 1998, com a Lei Candir, todo produto primário foi liberado, desde então, é liberado dos impostos sobre exportação. E nós sabemos que as grandes monoculturas aqui no Brasil são monoculturas para exportação de soja, para fazer alimento para gado, enfim, né? Então, essa é uma questão muito importante. E a partir daí, vamos dar uma olhadinha nesse slides aqui que eu queria mostrar para vocês. Vamos lá. Nós temos, então, o Brasil campeão no uso de agrotóxicos. 1/3 dos alimentos que consumimos estão contaminados, contêm os resíduos, né, dos agrotóxicos. Aqui, para vocês terem uma noção da venda de agrotóxicos
por cultura, né? Então, a cultura que mais consome agrotóxico aqui é a cultura de soja. De azulzinho, dá para a gente ver um pouquinho, né? Então, essa cultura é a cultura de soja, né? Então, 52% de soja, depois nós temos 10% né, na cana-de-açúcar, 10% no milho, né? 7% no algodão e assim por diante. Aí nós temos para ter uma ideia da diferença de como que é esse controle dos agrotóxicos nos países europeus e aqui no Brasil. É fato que, assim, muitos produtos, muitos agrotóxicos que não são liberados na Europa ou nos Estados Unidos, são liberados sim aqui, né? E essas próprias empresas que têm suas sedes na Europa ou nos Estados Unidos têm um controle mais rigoroso sobre o uso desses produtos do que aqui no Brasil, na Índia ou em outros países de capitalismo dependente, por exemplo, né? Então, essas próprias empresas exercem uma grande influência, uma grande pressão sobre os parlamentares brasileiros, né? Especialmente os parlamentares ligados ao agronegócio, né, que de alguma forma fazem tramitar as leis que beneficiam esse afrouxamento, né, no uso de agrotóxicos aqui no Brasil. Então, só para a gente ter uma ideia, por exemplo, né, a cultura de feijão. Usa-se, então, na Europa, esse inseticida, que é o malationa, a quantidade que pode ser usada 0,02 miligramas por quilo. Aqui no Brasil, esse uso é 8 miligramas por quilo. Então, 400 vezes maior, né? Então, por que não pode lá e pode aqui? Né? Por que aqui a coisa é liberada? Porque sim, há uma pressão para a liberação e essa pressão, os parlamentares estão sujeitos a ela e de alguma forma, autorizam essa pressão, né? Então, para a gente também ter uma ideia que acho que é interessante, no arroz usar, então, na Europa é uma quantidade, aqui é 2 vezes mais. O milho, na Europa, é uma quantidade, aqui 5 vezes mais. Citros, aqui uma quantidade, na Europa é uma quantidade, no Brasil é 20 vezes mais. Na soja, aqui uma quantidade, no Brasil é 200 vezes mais. O feijão, 400 vezes mais. Isso traz um grave problema, né? Um problema na contaminação da água, um problema na contaminação do solo, um problema para a saúde das pessoas, né? Então, há muitos casos de intoxicação dos trabalhadores no campo com esse agrotóxico, né? Intoxicação que é crônica, intoxicação aguda, que sente na hora, enfim, né? Mas a tóxica aos poucos, a pessoa vai consumindo esse veneno, né? E chega um dado momento que ela começa a ter problemas neurológicos, né? Muitos casos de depressão das pessoas que trabalham com agricultura, né? Casos de infertilidade, casos de aborto, em casos de intoxicação aguda, né? Então é importante a gente ter essa consciência. Então, quais os danos que esse agrotóxico que é liberado cada vez mais aqui no Brasil traz ao meio ambiente e aos trabalhadores do campo também, né? Bom, e aí dizer que esse consumo ele tem crescido, né? Dá uma olhadinha aqui no gráfico. Então, aqui você tem os anos, né? E a quantidade, o que está sendo liberado. Então, você está vendo um aumento desse consumo de agrotóxico. Então, esse consumo cada vez mais, né? Bom, então aí retomando, né, nós temos duas questões, mas a gente está falando de alimentação. É importante a gente pensar que nós temos aí modelos de produção de alimento, né? Tem um modelo convencional e um modelo de base
de agricultura ecológica, né, que é a agroecologia. Então, a principal diferença é no uso de veneno. Então, a agricultura orgânica ou natural não usa veneno, né? Então, faz o controle de pragas, faz o controle de doenças de uma outra maneira, né? Usando caldos, usando os próprios agentes biológicos, né? Ou os próprios agentes biológicos para fazer esse controle, né? Em relação ao solo, a fertilidade do solo, não se usa produtos químicos, né? Então, se aparecer uma erva daninha, que no caso na agricultura convencional é chamada de erva daninha, aqui no modelo agroecológico é visto como uma planta indicadora, ou está indicando que tem muita coisa ou está faltando coisa no solo. Então, o uso de fertilizantes químicos não é adotado. Usa-se, por exemplo, o uso de esterco, compostagem, fertilizantes verdes ou associação de culturas, né? Então, para ter uma maior biodiversidade no solo também, né? Para que ele possa se recuperar. É um outro modelo, ao passo que no modelo da monocultura, que é uma cultura de uma coisa só, então você tem por exemplo, grandes plantações de milho, ou grandes plantações de soja, que já são sementes modificadas, sementes transgênicas, ou seja, são sementes modificadas, que vão sim aguentar muito mais agrotóxico, mas a planta ela é resistente ao agrotóxico, né? Ela tem proteínas que conferem a resistência à planta. Então, por exemplo, o milho ele era um alimento, mas também tem uma proteína de inseticida dentro dele, né? Isso não quer dizer que esse agrotóxico some, né? Porque ele fica nas folhas, ele pode ficar no próprio grão, né? Então, essa é uma questão muito complicada que faz com que nós estejamos hoje vivendo num ambiente de insegurança alimentar, insegurança porque as pessoas passam fome, insegurança porque os nossos alimentos estão sendo cada vez mais envenenados com esses produtos, né? Esses produtos que são chamados de agrotóxicos, até mesmo pelo um agricultor que vem da agricultura familiar. Aliás, a agricultura familiar abastece 70% da nossa mesa. Então, quando a gente escutar as propagandas na TV dizendo que o agro é pop, que o agro alimenta você, então, na verdade, pensa um pouquinho, né? Porque a maior parte da nossa comida vem, sim, da agricultura familiar, que embora tenha muito menos terra, né? Ocupa 25%, em média 25% das terras, ao passo que o agronegócio fica com a maior parte das terras, mas alimenta sim. Então, é preciso uma transição dessa agricultura convencional por uma outra de base ecológica, né? Para que nós tenhamos um alimento de verdade no nosso prato, e que esse alimento ele está conferindo, a produção dele está dando uma forma de sobrevivência, né? uma renda para a família, mas que aquela família está produzindo alguma comida de verdade e que não vai ser intoxicado por essa comida que produz e não vai intoxicar as outras pessoas, né? Então, é um outro modelo de ver a comida. Então, é um pouquinho isso que a gente tem pensado aí em relação à alimentação, tá? Espero que vocês tenham entendido e a gente vai conversando um pouquinho mais em relação a como comer uma comida saudável, né? E aí, claro que vocês podem falar assim, mas professora, e aí, o que a gente faz? Então, é preciso que a gente tenha consciência das questões. Não podemos mudar, né? Mas podemos sim pensar que eu tendo a consciência, eu posso
de fato, ter alguns canais e pensar que as coisas não são naturalizadas e ditas, é assim, então você aprendeu que é assim e não faz questionamentos. Então, a nossa tarefa enquanto estudantes e professor e tudo mais é questionar e saber o que será que desvendar as coisas. Então, o que está por trás disso, né? Então, por que que a comida orgânica, né, o alimento orgânico é mais caro, né? Então, será que tem a ver, sim, com a isenção de impostos? Então, é mais barato colocar veneno, né? Tem um lobby das indústrias em cima da bancada parlamentar, né, mais ligada à agropecuária, enfim, né, então é preciso que a gente pense um pouquinho disso, nessas questões e, e repense nossa maneira de escutar as coisas, de ver TV, de ver mídia, o que está na mídia social, enfim, é um pouquinho isso. E até a próxima. Um beijo.